Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E nessa feita eu quero agradecer ao meu amigo português, Antônio. Isso mesmo, Antônio, que é diretamente de Portugal. Eu tive o prazer de reencontrá-lo esses dias. Porém, dentro da conversa que fui fazer dentro de uma pastoral, o Antônio está um tanto perturbado. E eu vou te explicar por quê. Ele está estudando no seminário e ele disse que o seu professor afirmou que tem livros da Bíblia que não são inspirados. E dentre eles, ele quis falar mal do livro dos Salmos. E aí a gente chama a reflexão para uma seguinte coisa. Primeiro, você já leu a Bíblia toda? Irmão, tô rindo de nervoso. Porque muita gente, ele diz que é crente há 10, 15, 30, 20 anos e nunca se deu o prazer, nunca se deliciou na leitura da Bíblia toda. E aí, quando ele vai para o academicismo teológico, os professores que são mais liberais, coloca no canto do ringue, por assim dizer, e bate doído e com força. E aí o que eles fazem? Agora, além de falar mal de alguns personagens da Bíblia, é natural descredibilizarem alguns livros da Bíblia. Por exemplo, ele disse que o livro dos Salmos não era inspirado. Por quê? E aí o Antônio vem em cima de mim. Pastorzão, eu estou em colapso. Eu estou em ebulição. Eu estou ficando doido de tanto que eu estou pensando nisso. Eu falei, rapaz, presta atenção. O livro dos Salmos é conhecido como Sefer Tehillim. Sefer, livro, no singular, livro, Sefer, livro. Tehillim, que tem o sufixo ima no final, que dá a ideia de canções, louvores ou composições. Ou seja, o livro das canções ou das composições. Este é o inário dos hebreus. E aí, quando se fala de inspiração, a gente precisa ter muito cuidado, porque Salomão, no seu provérbio, no capítulo de número 30, no verso de número 5, ele vai dizer que toda a palavra de Deus é pura. Toda a palavra de Deus é pura. O salmista, e aí eu peço a você que me acompanhe nisso, Salmo de número 119, Salmo de número 119, lá no verso de número 160 diz assim: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. No Salmo de número 19, a gente vê uma expressão aqui, no verso de número 7, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor, verso 8, são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Conselho paulino para o jovem Timóteo, tá? Segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 16 e 17 diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. E aí é natural, meu irmão Antônio, que os que são contra a Bíblia, os que são liberais e que tentam reduzi-la, tentam caducá-la, tentam diminuí-la, tentem dizer que ela não é inspirada. Por exemplo, quando você lê o livro dos Salmos, que está inserido na galeria poética do Antigo Testamentário, são expressão dos homens para com Deus, suas angústias, suas miserabilidades,
seus momentos de apertos, de dores, de tristezas, de perdas. E aí o homem, ele vai fazer o quê? Ele vai contar a sua lamúria, mas também vai contar os feitos de Deus. O Salmo de número 91, que é um dos salmos mais acessados, que em todo lugar que você chega que tem uma Bíblia aberta, está lá, aberto nele, Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É um salmo de Moisés. O Salmo 23, disse Charles Spurgeon, que era a pérola dos salmos. Quando você vê o livro de Jó, também está na galeria poética do Antigo Testamentário. Provérbios, Cantares de Salomão, que o pastor Ednei René Kivitz disse que ele é o livro mais mal-humorado da Bíblia. Cântico dos Cânticos, o Cantares de Salomão, também é muito interessante. E aí você não tira, mesmo porque quando você lê o Eclesiastes e você lê Cântico dos Cânticos, a galerinha mais nova gosta de falar que esse é o livro da erotização para o povo cristão. E quantas vezes o interpretam de forma equivocada. O problema não é a palavra, o problema nunca será as Sagradas Escrituras, a Bíblia. O problema sempre será a nossa má interpretação. A Bíblia não precisa da minha interpretação, ela por si só se auto-explica. E aí qual é o problema? É quando o homem tenta impor aquilo que ela não falou. Quando o homem tenta impor aquilo que ela não está mostrando pra gente. Ele tenta mudar o seu enredo, que no academicismo teológico vamos chamar de anacronismo. Então, dizer que o livro dos Salmos é um livro não inspirado é um erro. Por quê? Porque ali você vai encontrar o Salmo de número 22, falando a respeito do Messias. Você vai encontrar outros salmos falando a respeito de quando Davi está falando que o seu amigo íntimo o traiu. E aí você pode apontar também lá para frente, para quando Jesus é traído por Judas e tantas outras coisas mais. Para essa galerinha aí da lacração, dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, que alguns livros não são inspirados, isso é normal. Para nós cristãos e que amamos a palavra de Deus, isso é totalmente anormal, porque a nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras são a bússola do cristão, é aquilo que nos vai conduzir aos céus e nos fazer conhecer a vontade de Deus. Deus abençoe a todos os irmãos que estão conectados com a gente, seja em Portugal, seja na Argentina, seja na Ásia, lá no Japão, tantos irmãos conectados em várias partes do mundo, e quando chegou no Brasil, vem tomar um cafezinho comigo. E aí, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela parceria, e nós seguimos daqui, falando de Bíblia.